Olá pessoal, no final do vídeo anterior eu estou fazendo uma série de 3 vídeos numa única linha. Eu falei sobre ligação de empresa, dentro daquela linha de raciocínio de circuito, a ligação de uma empresa de 440 volts com a sua empresa de 220. Bom, para a gente se situar bem no que eu quero dizer, eu vou contar rapidamente uma história que se passou comigo, onde na época eu era responsável por toda a parte industrial de uma empresa pertencente a um grupo que na época era um dos maiores do país. E nós tínhamos nessa empresa 2 linhas básicas de produção. Uma linha de autopeças, que eu costumava chamar ela de linha pesada, porque ela atendia ônibus, caminhões, tratores e guindastes até. E nós tínhamos essa linha de autopeça e nós tínhamos uma outra linha que era uma linha voltada para artigos em polímeros técnicos. Essa linha de polímero técnico a gente atendia Xerox, GE, Vale do Rio Doce, Petrobras, Nashua, que já não existe mais, era uma das primeiras concorrentes da Xerox. Bom, N empresas, algumas siderúrgicas e tudo mais. O que acontece? Obviamente que uma linha de autopeça, com o passar do tempo, ela se torna obsoleta, e foi o que aconteceu com aquela linha de autopeças. E nós decidimos fabricar mangueiras de radiador, porque era um mercado que havia naquela época pouca gente fabricando. E nós montamos uma linha completa. A outra vantagem da linha de produção que nós montamos com o radiador é que ela não interferia na linha existente, principalmente das demais autopeças. Então eu podia fazer com que ela funcionasse e aos poucos ir desativando ou modernizando, que era também a ideia melhor, era modernizar aquela linha de autopeças. Então o que acontece? Nós montamos essa linha, desenvolvemos um processo, e aí, por consequência desse processo, nós fabricamos uma mangueira que tinha um perfil bem interessante, porque ela por fora era totalmente lisa. Isso pode aparentemente não significar muito agora, mas na época era importante. Por quê? Porque só quem fabricava mangueiras de radiador com a superfície externa lisa era justamente a empresa que fornecia para as montadoras. Todas as outras empresas, que eram poucas, que fabricavam a mangueira de radiador, elas tinham por característica um aspecto corrugado por fora. Isso não tem nada a ver com qualidade, tem a ver meramente com o processo utilizado de fabricação. O que acontece? Como a nossa mangueira, quando nós começamos a colocar essas mangueiras no mercado, paralelo, ainda a nível de feedback, nós não tínhamos ainda uma série de aspectos definidos, nós começamos a colocar para poder ajustar todo esse processo. Essas mangueiras chamaram a atenção de montadoras, e 2 montadoras nos procuraram, uma não avançou muito e a outra avançou bastante as negociações, até o ponto de recebermos dessa montadora uma minuta de contrato, e essa minuta de contrato me foi entregue para mim fazer uma avaliação de toda a questão industrial dessa mangueira. Bom, desse fornecimento para essa montadora. O que acontece? Quando nós fizemos uma reunião para tomar decisões a respeito do assunto, eu fui veementemente contra se fornecer para a montadora. Primeiro porque eu teria que desviar, praticamente paralisar todo o processo que eu já tinha montado, para fazer exclusivamente mangueiras, porque o volume de mangueiras que a empresa queria absorvia toda a minha linha, todo o meu processo produtivo. Primeiro fato. Segunda questão é que até aí isso podia não ser um problema, já estava tudo montado, era só uma questão de ferramental final. Ora, mas o problema é que no contrato vinha dizendo o seguinte, que a montadora se reservava o direito de cancelar a encomenda, que era uma encomenda anual de tantas mil unidades mensais, e que eles se reservavam o direito de cancelar o pedido e devolver caso tivessem excedentes de estoque deles, não por defeito, por nenhum problema, não, simplesmente por ser um excedente de estoque. Ora, embora eu pudesse, caso isso acontecesse, remodelar o meu processo e pegar aqueles excedentes recebidos de volta e colocar no mercado,
havia um caminho, isso tudo levaria um tempo de maturação, até porque eu teria que colocar no mercado um produto que não tinha tradição, que era a minha ideia original de produção de mangueiras, de todos os veículos, de todas as matizes que eu tinha. Então, se você não tem, como é que você entra no mercado? Não é de uma hora para outra. Isso iria acabar trazendo um problema de fluxo de caixa na empresa. Você já imaginou, dependendo do tamanho do problema que isso fosse causar, já imaginou a gente ter que chegar para o diretor financeiro do grupo e falar assim, olha, você arranja um dinheiro para a gente que nós estamos com um problema de caixa lá na fábrica porque nós fizemos um contrato impensado? Meu Deus do céu, a gente era ser posto na rua. Esse é que é o fato. Ora, a situação dessa conexão de uma empresa de 440 para a sua empresa 220, ela tem que ser cuidadosamente estudada. Você tem que ter dados para você fazer isso. Porque na hora que você for fazer isso, o que vai acontecer? Você tem aqui a tua empresa, você vai ter que fazer em paralelo uma outra unidade para atuar nessa questão de 440, porque 440 é 440, 220 é 220. Se você botar 440 e 220, você queima o 220. Aí cai no primeiro e enorme problema. Você está pronto para fazer esse alinhamento? Você, enquanto eletroimã gestor, você é capaz de atuar em 440, porque você vai ter que mudar o teu patamar, para atuar em 440 sem abandonar o 220, você está pronto para isso? Essa é a primeira questão que tem que ser feita. Segunda coisa, qual a implicação financeira disso tudo? Então o que acontece? Quando a gente começa a fazer essa avaliação, a coisa assusta e você vai me perguntar, peraí, então quer dizer que eu nunca vou poder sair do patamar que eu estou? Ao contrário, você não só pode, como deve mudar de patamar, tão logo tenha possibilidades. Mas que isso seja feito não porque uma empresa maior que você chamou a atenção está te oferecendo um contrato enorme, grande, e te trazer para um outro patamar, mas você tem que crescer pelas suas possibilidades. Você tem que analisar as suas possibilidades. Isso requer o quê? Isso requer a ajuda que nós podemos dar a você. Isso requer condições de estudar essa possibilidade. Com a nossa mentoria, com a nossa consultoria, você vai ter informações, dados e apoio para fazer essa mudança. Você não tem que ter preocupação conosco de abrir a porta de estratégias e situações da sua empresa por uma razão muito simples. Eu só vou ter, a nossa empresa, e a nossa empresa só vai ter sucesso se guardar as 7 chaves cada informação que você der para a gente. Isso é condição, a nossa condição de sucesso é essa. O segredo daquilo que é seu, aquilo que te pertence. Então você não precisa se preocupar quanto a isso. Nós vamos guardar os seus segredos muito mais até do que você mesmo. Isso eu posso te garantir. Faça contato conosco, nos procure, que nós vamos ajudar você a alavancar o seu negócio com segurança. Até o próximo.